Olá. E aí, firmeza? Essa é uma forma que se usa atualmente para cumprimentar as pessoas, pelo menos aqui em São Paulo se usa bastante. Quer dizer mais ou menos, e aí, tudo bem? É nada muito profundo, é só uma maneira de falar. Mas eu tive pensando, né, se a gente ampliasse essa pergunta e perguntasse assim: "E aí, firme com Deus?" Quais seriam as respostas? E o que essas respostas teriam de profundidade, como essas pessoas poderiam basear, em que, melhor dizendo, essas pessoas poderiam basear as suas respostas, né? Baseadas em quê? Bem, a gente está aqui acompanhando a carta de Paulo aos Romanos e nós vimos nas últimas passagens que Paulo fez uma boa explanação, uma boa demonstração de como o homem é justificado exclusivamente pela fé em Jesus Cristo, inclusive dando exemplo ali de Abraão, com a sua fé, com a sua justificação. Agora Paulo ele vai falar um pouco mais sobre alguns resultados dessa justificação, a justificação pela fé em Jesus Cristo. E alguns desses resultados, desses privilégios, né, resultantes da justificação, um deles é a firmeza, firmeza com Deus. É isso que nós vamos ver hoje, então, no capítulo 5. A gente vai iniciar aqui o capítulo 5 e nós vamos ler os versículos 1 a 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Começam as boas coisas aqui, a boa notícia já foi dada de que a justificação é possível, mas a carta vai ganhando um tom de exultação, um tom de júbilo, por percebermos, né, juntamente com Paulo aqui, quantas coisas boas vêm junto com a justificação. E aqui ele falando da firmeza, e é importante que a gente veja que essa firmeza aqui é apresentada com dois elementos principais. O primeiro deles é a paz. A paz com Deus é um elemento dessa firmeza. Paulo fala, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Esse pois aí, essa conjunção, né, ela está servindo de elo com tudo que foi dito anteriormente. Quer dizer, essa justificação que Paulo já explicou, que só é possível dentro daquilo que ele já explicou, ela efetivamente produz paz com Deus. Nós temos paz com Deus porque somos justificados. Quem é justificado tem essa paz com Deus. Ela é a base de um novo estado de espírito. A justificação ela traz essa firmeza, porque ela nos dá uma condição diferente como seres humanos. Isso se inicia no relacionamento com Deus. Um relacionamento em que Deus agora propõe a paz. Ele propõe e dá essa paz. Ele concede essa paz. E nós deixamos de ser inimigos, deixamos de ser rebeldes, fica de lado o questionamento, toda a tolice, toda a bobagem de viver longe de Deus. E agora começa algo totalmente novo, um relacionamento afetuoso, um
relacionamento amigo, relacionamento próximo, confiante, e até mesmo íntimo, como a gente vai ver mais adiante, né? Um relacionamento cheio de privilégios, realmente, porque Deus estabeleceu essa paz que vem com a justificação. Justificados, pois, temos paz com Deus. É uma certeza, é uma segurança. Veja, e essa paz, por termos paz com Deus, aí sim, nós podemos sim dizer que temos paz interior. Essa paz com Deus nos dá condição de sermos pacificados por dentro, desfrutarmos de uma verdadeira paz. E por termos essa paz que vem de Deus e que nos pacifica por dentro, nós somos também pessoas aptas a termos paz com o nosso semelhante. Os relacionamentos humanos, eles se abrem para um campo pacífico, que ficam de lado as rusgas, as intrigas, as guerras humanas, ficam realmente de lado. O mundo, obviamente, seria outro se todos os homens experimentassem a justificação. Não há qualquer dúvida quanto a isso. Agora, veja, essa justificação e essa paz que resulta da justificação, ela é concedida, ela é iniciada e ela é mantida por Jesus Cristo. Paulo afirma claramente: agora estamos firmes nessa graça, essa graça que ele se refere aqui é a justificação. A justificação é um presente, é algo dado graciosamente por Deus, como ele vem dizendo. E ela foi concedida mediante Jesus Cristo. Ele diz no versículo 2: por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. Essa firmeza, ela vem do fato de que nós temos esse acesso por meio de Jesus Cristo. Essa palavra acesso aqui, ela é uma referência àquele acesso único e exclusivo a um recinto, a um local muito especial. No caso aqui, o acesso a Deus e o acesso à graça, acesso a todos os benefícios, acesso a tudo que é proporcionado por esse relacionamento. Tudo foi concedido por meio de Jesus Cristo e por isso nós estamos firmes nessa graça. Ou seja, a justificação não pode ser perdida, ela não pode ser anulada. Ninguém no universo vai poder entrar com uma liminar, né? Com qualquer mandado, aí, com qualquer ação judicial perante o Supremo Juiz e anular, fazer qualquer coisa contra a justificação que Jesus Cristo assegurou, ele conquistou e mantém. Ele é aqui o mediador, ele está vivo. Então ele proporciona que essa graça ela se perpetue, ela permaneça. E nós estamos firmes. Paz com Deus. Algo experimentado por aquele que é justificado. Tem muita proposta de paz, evidentemente, por aí. Até nos adesivos dos carros, você tem alguma coisa assim, tá nervoso? Vá pescar, né? Existem propostas de paz em frascos, como a gente sabe, né? A paz que você toma, né? A paz da diversão, a paz do consumo, a paz do bem-estar pessoal, vamos dizer assim. Mas essa paz, nós sabemos que ela é momentânea. Ela, por mais que seja até mesmo um êxtase espiritual que a pessoa experimenta, ela é incomparavelmente inferior em todos os sentidos à paz com Deus. A paz com Deus é única e ela é excepcional e ela é experimentada por aquele que é justificado através da fé em Jesus Cristo. Só tem esse meio e não tem outro. Mas a gente não tem só a firmeza da paz, a gente tem nesse texto aqui também a firmeza da esperança. Sempre observando que esperança, na palavra de Deus, a esperança na Escritura, ela nunca se refere a uma simples expectativa humana. O meu time vai ganhar, sei lá o que aí, né? Eu tenho essa esperança, tenho esperança de que vou sair dessa situação, por exemplo.
Isso pode acontecer ou não. A esperança na palavra de Deus é aquilo que se espera com firme convicção de que aquilo vai acontecer. Por quê? Porque a única pessoa que pode assegurar resultados é Deus. E Deus assegura essas coisas que ele promete. A segurança que vem de Deus, ela realmente é perfeita. Ela tem um alvo que Deus mesmo traçou. Veja, Paulo diz: nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Deus colocou um alvo para nós, ele colocou no nosso coração, no coração daquele que é justificado, a firme esperança de que nós vamos contemplar a sua glória, e vamos contemplar a sua glória de um ponto de vista privilegiado. Ou seja, nós vamos estar em condições de poder contemplar essa glória nos vai ser favorável. A manifestação da glória de Deus, ela não vai ser favorável para todos. É preciso que se reforce isso. Quando a glória de Deus se manifestar, aqueles que não foram justificados não vão a perceber dessa glória, não vão se apropriar dessa glória de um modo positivo, mas sim de um modo negativo. A glória de Deus, o esplendor, a majestade de Deus não é algo com que o ser humano pode lidar com as suas forças, com as suas capacidades, com a sua justiça. É preciso que alguém lhe sirva de justificador e proporcione esse encontro maravilhoso com Deus. Aquele que é justificado, ele anseia por esse dia da manifestação da glória de Deus. Paulo vai falar também mais sobre toda essa questão, né? O próprio homem vai passar por uma transformação, justificado, né? Preparando-o para esse dia. Mas veja, Paulo explica aqui nesse texto que nós, os justificados, não nos gloriamos apenas em relação ao futuro. Muita gente pode dizer assim: o cristão, ele é alguém que vive lá com a cabeça pensando no benefício que ele vai colher, ele se martiriza aqui nesse mundo, ele se priva das coisas boas, né? Para poder se achar no futuro lá, pensando no futuro que ele vai ter com Deus. Mas na verdade, Paulo está dizendo que nós, aqueles que somos justificados, nos gloriamos também nas tribulações. Nós nos gloriamos naquilo que é privilégio único daquele que é justificado. Ele experimenta a glória do aperfeiçoamento. E esse aperfeiçoamento, ele começa aqui nesse texto, Paulo traz aqui uma cadeia de ideias, né? Ele começa com a tribulação. A palavra que ele usou aqui no original tem a ver com pressão, com prensa. As prensas que eram utilizadas na antiguidade para as uvas, para as azeitonas, para produzir ali o suco da uva e o azeite. Prensas que até hoje, com outra tecnologia mais aperfeiçoada, ainda são necessárias para extrair esses sucos. O fato é que Paulo usa essa palavra porque ele quer explicar o seguinte: essa tribulação não é uma tribulação qualquer aqui, não é uma dor de dente, não é um problema de saúde grande, por maior que seja, grandes problemas financeiros, luto, qualquer um desses problemas que são grandes, são pesados, são difíceis, são coisas terríveis, mas não é disso que Paulo está falando. Ele está falando aqui especificamente da pressão que o cristão sofre, da pressão que o justificado sofre. Pressão para quê? Pressão no sentido de que ele abandone a sua fé, pressão no sentido de que ele deixe de ser alguém fiel a Deus, deixe de perceber todo o benefício de Deus na sua vida, se desvie do caminho, faça coisas que envergonham o nome de Jesus, enfim, todo tipo de coisa que pressiona para negar a Jesus Cristo. Paulo diz que quando o justificado ele é espremido por essa pressão, sai a essência, sai o suco, sai algo bom dali. E esse algo bom se chama perseverança. O justificado, através da pressão, ele aprende a
perseverar. A perseverança é algo que Deus controla, é algo que Deus dirige, é algo que Deus permite, é algo que Deus capacita. Ele mesmo está gerenciando tudo isso, porque o objetivo dele é que nós perseveremos e que nós nos mantenhamos nessa condição. Paulo não está aqui colocando a hipótese de que algo no processo vai falhar. Claro, nós, na nossa condição humana, vamos falhar, mas Deus vai continuar fazendo a parte dele. Vem a pressão vai produzir a perseverança, ainda que nós possamos vacilar nesse processo. Deus está lá agindo, o suco bom, o extrato, a essência da fé genuína vai surgindo e vai se aperfeiçoando. E isso, Paulo diz, resulta na aprovação do caráter. Num caráter aprovado, eu me torno melhor através desse processo. Nesse processo, Deus está me melhorando, Deus está me lapidando, Deus está me aproximando dele. Afinal de contas, eu preciso aprender. Eu não nasci aprendendo. Eu venho do lado de lá. Todos nós viemos do mundo sem Deus, do mundo sem paz com Deus, do mundo da inimizade, do outro lado do muro. E Deus agora, ele nos ensina a andar nesse caminho. Ele faz isso, nos aperfeiçoando e nos aperfeiçoando o caráter. Um caráter mais humilde, um caráter mais generoso, um caráter mais fiel, mais comprometido, mais paciente. Pessoas melhores, pessoas que Deus aprova, pessoas que podem assim glorificar a Deus no presente, porque percebem que tudo que acontece, todas as circunstâncias da vida, elas são dirigidas por Ele, são controladas por Ele e tem um alvo que é nos tornar realmente melhores. E no final ainda, depois de tudo isso, no final do processo, o resultado é esperança sólida, Paulo diz. Tudo isso leva a uma esperança que se solidifica. Se lá no começo eu tinha uma esperança, agora eu tenho uma esperança peso pesado. Os meus músculos espirituais foram exercitados por todo esse processo. E Deus me fortaleceu. E Deus me conduziu, não a mim, mas pessoalmente, não estou falando de mim, estou falando de qualquer justificado, todo aquele que é justificado por Deus. Mesmo que não tenha uma percepção clara, mesmo que em alguns momentos da vida do justificado isso não seja tão evidente, o fato é que o processo está sim, está em andamento. Além disso, além de ser um processo, um alvo que é traçado por Deus, um processo que é conduzido por Deus, é uma garantia dada por Deus. E Paulo diz que essa garantia, ela está nesse amor que foi derramado no nosso coração, no coração do justificado. Derramado aqui tem o sentido de algo abundante, como uma chuva copiosa, uma chuva para valer mesmo, chuva de amor, uma chuva que inundou, encharcou o coração daquele que é justificado, uma chuva que nos apanha, que nos domina, que nos agarra, como Paulo diz lá na segunda carta aos Coríntios, o amor de Cristo nos constrange. A ideia ali é de agarrar, de pegar, um amor que nos pega, que nos toma, um amor que se prova como algo verdadeiro, um amor que a gente não tinha noção, não conhecia, não tinha como interpretar, não tinha como experimentar, mas ao mesmo tempo em que ele se revela a nós já o experimentamos. E como isso acontece? O Espírito Santo, Paulo diz, é o responsável por isso, o Espírito Santo que nos foi dado de presente, ele nos mostra esse amor, ele revela o amor de Deus a nós e ele faz com que esse amor encharque o nosso coração. Nós podemos enxergar o amor de Deus sendo praticado da forma mais clara, da forma mais absoluta possível na cruz do Calvário, quando o Senhor Jesus entregou a sua vida. E a fé em Cristo é isso, é enxergar esse amor. E esse amor, ele não ser apenas algo teórico. Ah, que bom, Deus me ama, que coisa bonita. Mas
é um amor que se prova, é um amor que se experimenta. É como aqui mal comparando, de forma muito inferior, obviamente, aquela fruta, né, que eu posso tentar explicar para você o sabor, mas você tem que realmente morder para saborear. O amor de Deus é assim. Deus nos concedeu que nós o saboreássemos e que ele fosse derramado abundantemente no nosso coração, e assim ele se prova algo tão perfeito, tão puro, tão absoluto, que nos encharca também com a certeza, com a esperança plena e de que não vamos nos decepcionar. Paulo diz: esse amor não engana, esse amor não decepciona, esse amor não vai voltar atrás, esse amor não tem qualquer margem para dúvida, ele não deixa margem para isso. É um amor perfeito, é um amor que nós não apenas tomamos um conhecimento intelectual, mas que se apropria do nosso ser de tal maneira que nós temos plena convicção de que somos amados por Deus e que isso nos dá uma garantia plena, e por isso também temos esperança. Nós podemos alimentar vários tipos de expectativas otimistas na nossa vida. Podemos achar que o nosso time vai ganhar, podemos achar que vamos ser sorteados naquele concurso lá do supermercado, seja lá do que for. Podemos imaginar muitas coisas, elas podem acontecer ou não, tudo bem, podemos ser beneficiados por essas coisas, mas nada, absolutamente nada pode se comparar à esperança que é dada, que é mantida, que é confirmada, que é garantida por Deus. Essa realmente é incomparável e ele é um privilégio daquele que é justificado. E aí, você não tem essa firmeza? Bem, o que precisa ser feito nesse caso é que precisa se parar de buscar, você precisa realmente parar de buscar paz, aonde você sabe que essa paz é apenas algo passageiro, e parar de buscar esperança naquilo que é passageiro, ou seja, fora daquilo que Jesus Cristo pode te dar. Somente Jesus Cristo vai te dar a paz e a esperança sólidas, firmes, que você realmente precisa. A paz que vem, que procede da justificação pela fé em Jesus. Você já tem essa firmeza? Muito bem. O fato é que você precisa, como eu, desfrutar da paz com Deus, da paz de Deus, descansando nele, mantendo a comunhão com ele, mantendo afastadas as nuvens que trazem sombra a essa comunhão, as nuvens do pecado, as nuvens da murmuração, da insatisfação, as nuvens que nos impedem de desfrutar dessa paz, de sermos pessoas que realmente expressam essa paz, expressam uma paz verdadeira, não uma paz artificial, mas a paz de Deus. As pessoas aí fora precisam conhecer essa paz. E nós também precisamos ser pacificadores, pacificadores que propõem o evangelho como a solução para a falta de paz das pessoas, para a falta de paz desse mundo. E nós também devemos alimentar a nossa esperança. Nossa esperança precisa ser alimentada constantemente. Nós somos humanos, somos falhos, o nosso combustível, ele não é que ele vai acabar, mas ele enfraquece, nós somos fracos. E precisamos ser alimentados, alimentar a nossa esperança com a esperança que vem de Deus, da sua palavra, e buscando a capacitação dele para enfrentarmos as pressões, as tribulações. E assim nós sermos também proclamadores de uma esperança firme, porque o mundo também precisa desesperadamente dessa esperança que somente a justificação por meio da fé em Cristo pode dar. Muito bem, na próxima semana nós vamos continuar vendo aqui o que Paulo tem a nos dizer, ainda falando sobre esses benefícios, esses privilégios da justificação, resultantes da justificação, e ele vai falar um pouquinho sobre a ira de Deus, porque a justificação livra o homem da ira de Deus. Então até lá, tenha uma boa semana e que Deus te abençoe.